Fala aí pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professor Heisen aqui trazendo um conteúdo muito massa aí de literatura mais uma vez, galera. Hoje nós vamos sair da terceira fase do modernismo, certo? E daremos início a um movimento literário chamado pós-modernismo, né? Afinal de contas, o que a gente tem? Qual foi, digamos assim, a data de nascimento desse movimento literário? Quais são as influências? Qual era a proposta, né? O que aconteceu na sociedade que refletiu diretamente na literatura para que a gente tivesse esse novo movimento? Galera, aconteceu muita coisa, tá? É importante a gente já lembrar aí que um movimento literário, a gente não tem bem uma linha, né, que define ali o que de fato vai ser uma escola literária ou outra, né? As transformações vão acontecendo e as obras começam a surgir como resultado disso, beleza? Então, muitas vezes a gente está em pleno movimento determinado, qualquer, por exemplo, romantismo, e começam a sair obras com ideais do realismo, certo? Então, como que a gente pode dizer, trazendo isso para cá, para as novas, para o movimento do pós-modernismo, digamos assim, a gente vai falar das vanguardas, né, das novas vanguardas na literatura brasileira. O que a gente tem? A gente tem que, lá mais ou menos para o ano de 1945 ali, pós-Segunda Guerra, a sociedade ela sofreu uma série de transformações por conta da comunicação, da tecnologia, né? A terceira fase do modernismo, que é a geração também de 1945, também estava influenciando, mas aí começaram a surgir também novos movimentos, galera, novas propostas que, com o passar do tempo, começaram a ganhar força no nosso campo literário. Certo? Vale lembrar que esse movimento ele ganhou força principalmente lá nos anos de 1960, tá bom, galera? Então a gente coloca ali 1960 foi quando de fato essa proposta pós-modernista das novas vanguardas aqui, certo? Ganharam força mesmo ali, ganharam corpo, ganharam estilo, ganharam uma proposta mais concreta, digamos assim. Inclusive a gente vai falar do concretismo, tá bom? Então já pega isso, vamos deixar isso aí. Se te falar sobre datas de nascimento, mais ou menos, pós-Segunda Guerra, certo? Momento em que ela de fato ganhou força após a década de 1960. Beleza, meus queridos? Vamos nessa então. Eu vou espelhar para vocês aí o nosso slide, galera, para a gente já começar, beleza? Então se liga aí, pessoal. Aqui então a gente tem as novas vanguardas, né, na literatura brasileira, beleza? Que foram, já pega isso aí, o concretismo, certo? O neoconcretismo, uma nova proposta, poesias praxis e poema processo. Tá, galera? Então, só falando aqui rapidamente, certo? Cada um desses a gente pode pegar umas palavras, uns rótulos que já de fato podem ali resumir um pouco do que era a proposta desses movimentos literários. Tá bom, galera? Então, o concretismo, ele trazia uma proposta que utilizava ali a forma, a imagem, tá bom? Imagem, inclusive tinha até uma proposta matemática, né, galera? A imagem como objetivo para poder mexer, tinha que ser uma coisa muito bem trabalhada, certo, gente? Valorizando muito a imagem. O neoconcretismo, ele falava não, certo? Que a imagem que não deveria ter essa proposta assim tão fixa, tão academicista, tão presa à imagem assim, né? Que o concretismo, na verdade, ele tinha que ter uma proposta que pudesse misturar, que tivesse mais um pouco de liberdade, tá bom, galera? Dentro desse processo aí. Então, aqui a gente tem um pouco de luta, contra o academicismo, galera, Gente, quando nós falamos academicismo ali, certo? A gente está falando daquele poema que busca a forma, né? Que busca uma poesia mais bem trabalhada, digamos assim, mais erudita, que não permite ali que saia muito daquele formato, porque a gente precisa de ter mais rigor formal, tá bom? Aqui a gente vai ter também a poesia praxis, aqui a gente vai precisar ir lá no slide para poder explicar para vocês melhor. E o poema processo, galera, o poema processo, ele dizia que a poesia ela tinha que utilizar diversos formatos, ele não se preocupava só com a forma, com a imagem, com a mensagem que estava ali, não, que o processo de compor, de escrever uma poesia também era muito importante, tá bom, galera? Então a gente tem aqui a questão do processo, da importância do processo, né, na formulação, na composição da poesia, tá bom, queridões? Então vamos avançando aí, certo? Qualquer dúvida que vocês podem voltar o vídeo, podem sempre dar uma pausa, anotar as coisas aí e vamos que vamos. Galera, olha só, dentro disso, né, o que foi de fato a arte concreta, né, galera? A gente teve aqui como proposta que a arte concreta ela surgiu, né, galera,
como a gente pode dizer que foi de fato herdeira do grupo Stil, né, galera? Com Piet, Modrian e Van Doesburg, que buscavam a pureza formal, ordem e harmonia. Tá bom, galera? Então, isso aqui, buscavam a pureza formal, a ordem e a harmonia, tá bom? E aí a gente pode encontrar muito bem esse tipo de composição nas pinturas, por exemplo, né, galera? Mas aí eles vão ser mais na frente criticados, certo, meus queridões? Justamente pelo neoconcretismo, que dizia que não tinha que ter todo esse academicismo. Agora vem cá, quantas vezes vocês já viram isso na literatura? Um movimento literário trazer uma nova proposta e lutar contra o anterior, certo? Então a gente percebe que na literatura esse movimento de inconstância e pendular, galera, ele tende a se repetir. Beleza? A gente sempre vai ficar ali entre altos e baixos ali, trazendo uma proposta nova. Essa proposta não se adequa mais à nova sociedade, às novas transformações. É necessário se mexer e ir para o outro ponto. A gente chega lá e aí a gente percebe que mudou de novo. A literatura tende a mudar novamente. E assim a literatura ela vai sempre se moldando conforme a sociedade muda. Certo, galera? E sempre vai ser desse jeito, pessoal. Então, olha só, esse movimento ele tinha como princípios, né, as características ali, a arte universal, tá, galera? Construção racional, elementos puramente plásticos, clareza absoluta e técnica mecânica. Isso aqui, galera, elementos puramente plásticos, a gente está falando justamente da questão visual, certo? Das características visuais ali, beleza? Então ele tinha que ter uma harmonia nessa arte visual, na questão plástica do poema mesmo, tá? E aí, galera, teve influência, né, ali com o suíço Max Bill, a partir dos anos 50, e expandiu o projeto de arte concreta pela América Latina, usando a matemática como recurso central, tá? Então olha ali, a gente está falando da matemática, né, galera, dentro da literatura ali, certo? Vamos nessa, pessoal, espero que vocês estejam entendendo, que esteja claro aí nossa aula aí para vocês. E aí, o concretismo no Brasil, meus queridões, ele foi lançado oficialmente lá em 56, na Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte de São Paulo, né? Os líderes do movimento foram Décio Pignatari, beleza? Esse cara aqui é importante, a gente inclusive vai analisar um poema dele daqui a pouco, certo? E pelos irmãos Augusto e Haroldo Campos, fundadores da revista Noigandres. Galera, Noigandres significa mais ou menos ali tédio, né, gente? Diante das questões, beleza? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa revista também, que foi a revista que apresentou essa proposta aí do concretismo e tudo mais. E a proposta central, galera, era romper com a geração de 45 e abolir com o tom expressionista, o acaso e o verbalismo, acabar com a distinção entre forma e conteúdo. Galera, a gente que estuda literatura, vocês provavelmente vão se lembrar que tem um movimento literário que preza muito pela forma, né? Por exemplo, como o parnasianismo, e tem um movimento literário que preza muito pelo conteúdo, às vezes, né? Como, por exemplo, a primeira fase do modernismo, ou até o próprio modernismo em si. O que essa proposta nova traz é que não tem de haver distinção, galera, acabar com a distinção entre forma e conteúdo, beleza? Importante a gente pegar essa característica aí, porque agora ele queria trazer dentro desse ideal do concretismo, das imagens, né, galera? Palavras, tá bom? Palavras, tá bom, gente? Então, o concretismo no Brasil tinha essa proposta. Trazer arte, trazer palavras. Como assim, professor? Galera, funciona desse jeito. Vocês vão ver que, de fato, é genial o movimento, tá bom? E aí a gente vai ter a capa da revista Noigandres aí, que eu coloquei pra vocês, né, galera? Olha lá, significa antídoto contra o tédio, na verdade, só recapitulando aí, antídoto contra o tédio. Temos encontrado em um poema medieval do trovador Arnaud Daniel, redescoberto pela provençalista Émile Lévy em 1904, tá, galera? Então a gente tem aí o nascimento, né, gente? A gente tem aqui a revista, né, que apresentou essa proposta, tá, galera? Revista Noigandres aí, inclusive isso aqui cai muito no Enem, tá, gente? Vez ou outra não, toda edição do Enem nós temos uma poesia concreta aí que é cobrada aí nas provas, né? Beleza? Então esse aí é o nascimento da proposta, né, gente? Que foi consolidado de fato pela revista, né? E os princípios da poesia concreta, a gente tem aqui, primeiro, abolição total, ou abolição do verso tradicional, certo, gente? Então, eliminação de preposições, conjunções e pronomes, poesia objetiva de substantivos e verbos. Olha só, galera, certo?
Então, não tinha mais aquela conexão, né? A gente sabe que as preposições, né, que trazem as regências, as conjunções que vão conectar e vão trazer outros sentidos também, trazendo mais clareza, mais riqueza para o texto, e a gente vai abrir mão disso e vai ter mais verbos e substantivos, porque é uma comunicação mais rápida, galera, mais dinâmica. Inclusive, quando a gente for analisar um poema, vocês vão perceber que tem disso mesmo, tá bom? A palavra como objeto, olha lá, desmontada e remontada, a valorização do som, da forma visual e da carga semântica, tá bom, galera? A gente tem essa questão aqui também. Vocês vão perceber espaço gráfico como estrutura, né, gente? Brancos da página, tipografia criativa. Poema precisa ser lido e visto ao mesmo tempo. Galera, a proposta aqui, existem alguns estudiosos que dizem que como a sociedade já estava começando com o ápice, né, gente, do capitalismo, a gente está falando de 1960, né, velocidade, estresse, toda essa questão que ainda é muito presente, ainda mais potencializada, digamos assim, na nossa sociedade contemporânea, a gente vai perceber que de fato a poesia ela começou a conquistar um espaço onde a pessoa pudesse ler de forma rápida, certo? Então a poesia de fato ela foi ocupando esse espaço, aquele espaço em branco mesmo da página do jornal, às vezes na cidade, aquele poema rápido, de uma leitura rápida que aquela pessoa apressada vai passar e ler, certo? É meio que a literatura se adaptando a um novo contexto de vida extremamente rápido. Beleza? Então a gente tem ali o espaço gráfico como estrutura e múltiplas leituras, né, gente? Discurso lógico quebrado, uso de ideograma para comunicar além da linearidade. Então anotem isso aqui, tá? Dê uma pausa no vídeo aí, ó. O poema utilizado em contexto de velocidade, deixando de ser recitado e passando a ser uma mensagem rápida em diversos espaços para pessoas apressadas demais para ler poesia. Tá bom, galera? Então a gente tem essa outra característica aí que era como é que eu posso falar? Das peculiaridades, digamos assim, certo, gente? Do poema, desses poemas que a gente tem estudado, do concretismo, beleza? E aí, queridões, a gente tem o primeiro poema para analisar, né, galera? Olha lá, ó, certo? A gente tem esse poema, como eu falei para vocês, de um dos idealizadores do projeto, do Décio Pignatari, e aí vocês vão perceber já, olhando para o poema, que ele utiliza duas cores muito famosas aí no meio publicitário, né, galera? Como, por exemplo, a Coca-Cola, certo? E vocês vão perceber que é uma imagem quadrada, certo, gente? Que utiliza as mesmas cores, que de fato traz uma proposta, beleza? A primeira, gente, observando os versos assim, ó, a gente vai perceber. Vamos dar uma lida? Vamos lá. Olha lá. Beba Coca-Cola, babe cola. Beba coca, babe cola, caco. Caco, cola, cloaca. Beleza? O que nós temos aí, gente? Primeiro, esse poema ele é visto como uma crítica, tá bom, galera? Crítica ao consumismo. Primeiro ponto. Por quê, galera? Crítica ao consumismo exacerbado, viu? Então, olha só, nos anos 60 a gente já tinha essas críticas muito fortes que a gente ainda tem hoje, né? E se a gente parar para observar, galera, certo? A palavra cloaca aqui no final, ela significa lixo, tá, gente? Cloaca aqui, ó, lixo, esgoto. Na verdade, coloca aí esgoto, tá, galera? Certo? A palavra cloaca significa esgoto, tá, gente? Então, e a gente vê também as palavras trabalhadas, por exemplo, ó, beba Coca-Cola, babe cola, certo? Então já fala uma coisa que faz mal, né, gente? Ó, beba Coca, ó, babe cola, caco. Caco, né, gente? Caco no sentido de caco mesmo, no sentido de algo que corta, né, pontiagudo, que faz mal. Então, além da questão da crítica ao consumismo, fala também de produto processado, né, gente? Produto que faz mal à saúde, beleza? Então, essa é a proposta do concretismo, tá bom, meus queridões? Então, esse idealizador, que foi o Décio Pignatari, né, trouxe a questão da desconstrução publicitária. Vamos dar uma lida aqui? Vamos lá? Olha só, galera. Pignatari parte da famosa frase publicitária e desconstrói, alterando poucos fonemas a cada verso. O poema termina com a palavra cloaca, que significa esgoto, formada pelas sílabas de coca e cola. O autor, ao transformar o ato de beber um refrigerante em convite à reflexão crítica, mostra, ó galera, como a linguagem pode ser um instrumento poderoso para descobrir a lógica do consumismo, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, significante, trabalha com os aspectos sonoros e visuais do signo linguístico, tá, gente? E antipropaganda, crítica ao consumismo por meio de arranjos linguísticos, beleza que esconde o esgoto, tá bom? Outra coisa também importante, tá, galera?
a gente, como a gente percebeu lá atrás, a gente não tem aqui nesse verso também a presença de preposições, certo? A presença de conjunções, a gente só tem verbo e substantivo nesse caso aí, beleza? Então essa era uma proposta, era uma coisa rápida, percebam, não ocupa muito espaço, certo? Não requer aquela concentração total, né? Requer uma sacada, requer conhecimento de mundo, requer aquele poder de síntese para poder entender, mas de fato ali é uma proposta rápida, tá, galera? Que cabe tranquilamente nos espaços aí em branco das folhas de jornais ali, tá certo? Partindo para um outro poema, meus queridões, a gente tem o poema Rua Sol, certo? De outro, né, dos importantes ali da proposta do concretismo, como a gente viu, né, que é o Ronaldo Azeredo, e o poema formado por apenas 2 substantivos, Rua e Sol. Mas galera, percebam a genialidade desse poema, é sensacional, galera. Vocês vão perceber aqui, olhando para ele, certo, galera, que a palavra tem 2 palavras apenas, Rua e Sol, certo? Não tem espaço, não tem vírgula, não tem conjunção, não tem nada. Isso permite, é um recurso que permite que você leia com fluidez. Só vai. E aí vocês estão percebendo que a palavra sol ela vai mudando de lugar. E aí na nossa cabeça vai trazendo a imagem, vai evocando a imagem de mudança de posição do sol, como se ele estivesse de fato passando de um lado para o outro, certo? Dando a ideia de passagem do dia, beleza? Então olha lá, ó. Rua, rua, ruas, certo? Rua, rua, sol, rua. Olha lá. Rua, sol, rua, rua. Sol, rua, rua, rua. Aí depois rua, 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 ruas. Percebam aqui, galera. Aqui ficou... No slide aqui passou uma palavra, né, galera? Agora que eu tô percebendo aqui, ó. Uma palavra não, uma letra. Ó, a gente tem aqui, ó. Certo? Mas se a gente perceber, ó. Rua, rua, ruas, né? Aqui não tem sol, né? À noite. Rua, rua, sol, rua. Então o sol ele surge no canto, ele está nascendo, olha lá, ó. Rua, sol, sol no meio, rua, rua. Olha lá, galera. Sol, rua, rua, rua. E depois rua, 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 ruas, tá bom? Então percebam aí, galera, que esse movimento da palavra sol, de fato, ela causa ali a sensação de fato, um movimento de passagem do tempo, do dia. Beleza, galera? Tá todo mundo percebendo? Eu espero que vocês estejam entendendo essa aula aí, esteja tranquilo pra gente. Vamos avançando aí. Beleza, meus queridões? Então, vamos lá. Os princípios, galera, da poesia... deixa eu ver aqui rapidinho. Beleza, vamos lá. Beleza, então esses eram os princípios, né, galera? Só para resumir, os princípios do poema do concretismo, né? Que era utilizar as formas, né, gente? Poesia rápida, digamos assim, né? Utilizando imagens e também dando atenção ali para as palavras, né? Tudo muito rápido, sem conjunção, sem preposição, de forma que a mensagem, da forma como está ali a posição das palavras, da imagem, traga um sentido para a gente. Né, galera? Depois a gente vai ter um outro movimento, que é o movimento neoconcretista, galera. Olha lá. Então, vamos aqui, gente. Vamos lá. O grupo lançou seu manifesto no Jornal Brasil, criticando o dogmatismo, ó, galera, do concretismo e propondo uma poesia menos cerebral, né, gente? E mais subjetiva, repondo o eu do poeta no texto. Então, galera, vamos só pegar uma coisa aqui. Quando a gente fala de dogmatismo, é uma coisa, uma pessoa dogmática, um movimento dogmático, aquele movimento que não pode abrir mão do que ele tem. Pegaram mais ou menos? Do que ele é. Então tinha que ser sempre, o concretismo tinha que ser sempre uma forma fixa, muito bem trabalhada, palavras colocadas e causando sentidos. Beleza? E o movimento neoconcretista, ele traz uma nova proposta, certo, gente? Contra o dogmatismo, contra o academicismo. Então, uma coisa dogmática é uma coisa presa, que tem que ser sempre daquele jeito, certo? Beleza? E ele propõe uma poesia menos cerebral, né, galera? Assim, mais subjetiva. Quando a gente a gente diz isso, a gente fala de uma poesia que possa caber um pouco mais do eu lírico, digamos assim, certo? Um pouco mais. Então, ela buscava integrar a poesia com pintura, escultura e dança, além de incorporar temáticas sociais, né, gente? E aí aqui a gente tem os nomes, beleza, dos idealizadores, mas o principal ali que a gente vai poder pegar aí para nossa aula de hoje é esse cara aqui, ó, Ferreira Goulart,
Beleza, meus queridões? Ele traz ali, escreve um manifesto neoconcreto, né, galera, que tem a sua proposta. Se a gente for dar uma lida rápida aqui nessa parte, vocês percebam aí, meus queridões, ó, ruptura com o concretismo, como eu falei para vocês, aquele academicismo, né? Publicação do manifesto em 1959, né, gente? Foi publicado no Jornal Brasil, como a gente falou, e assinado por Goulart, Lígia Clark, Lígia Pape. Então aqui tem toda a galera que participou. Crítica ao mecanicismo, tá bom, gente? Então, assim, lembra que a gente acabou de falar que o poema ele tem que ser um pouco mais subjetivo, certo? Um pouco mais centrado também no que a pessoa tem para falar, certo? Na emoção, no sentimento. Porque quando a gente começa a fazer poesia apenas prestando atenção nesse formato concreto, a gente começa a se ater muito aos sentidos, aos sentimentos que aquela poesia vai poder atingir e deixando um pouco a subjetividade, o sentimento de lado. Pegaram mais ou menos? Então, essa proposta ela busca ali, galera, que é necessário pensar, é necessário trazer a subjetividade. Sim, a poesia sem subjetividade não funciona, beleza? Então a gente tem ali a teoria do não objeto, tá, galera? Tô voltando aqui rapidinho. Teoria do não objeto aqui, ó. Goulart cunhou o conceito de não objeto, uma obra que não é escultura, nem pintura, nem poesia, mas que contém elementos de todas, certo? O papel do leitor, do espectador, certo? Que é diferente do concretismo. O neoconcretismo convida o espectador a participar ativamente da obra. A experiência é estética, corporal, sensorial e subjetiva. E poesia especial e os livros poemas, tá bom, galera? Vamos avançando aqui. A gente tem o idealizador, a gente falou agora de quem escreveu o manifesto neoconcreto, tá bom, queridões? Vamos nessa. E aí a gente entra aqui nas poesias praxis, tá bom? Como eu acabei de falar lá no início, que eu precisaria desse espaço aqui para poder explicar melhor para vocês. Galera, mais uma aqui, olha lá. A poesia praxis, cunhada de vanguarda velha, representou um movimento literário fundado pelo crítico poeta Mário Chame. Essa denominação surgiu em crítica ao movimento de vanguarda concretista, de forma em que uma dissidência de poetas insatisfeitos com o rigor formal e academicismo resolvem romper com o concretismo ao propor uma nova estética poética. As três condições do poema praxis, galera. O leitor deixa de ser destinatário passivo e assume o papel de coautor. A palavra é energia e matéria-prima transformável, não um objeto inerte, tá, galera? Então, rapidinho, então vocês percebam aí que tem até uma proposta até um pouco parecida, né? Foi um outro movimento ali que veio um pouco contra, né, o poema o ideal do concretismo, né? Então vocês percebam que o concretismo ele causou essa impressão, né, galera? Porque o poema ele começou a se tornar uma coisa muito automática, que buscava apenas causar sensações. Essa era a crítica. E quando você só fica ali fazendo testes com palavras e tudo mais, você de certa forma começa a abrir mão um pouco, tá, galera? Começa a abrir mão ali da subjetividade, beleza? E aí o poema sem subjetividade ele morre de acordo com essa galera, né, gente? E aí a gente tem também o poema Processo, tá bom, galera? Que foi de fato um poema ali, galera, uma proposta que dizia que tinha que ter todos os elementos, tá bom, galera? Então vamos aqui, ó. Lançado por Vladimir Dias Pinto, Álvaro de Sá e Moacir Cirne como desdobramento final do concretismo. O poema se faz como um processo e não como uma palavra. O importante é o projeto e sua visualização. A palavra pode ser dispensada. Tá, galera? Então a gente tem, na verdade, esse poema, o signo, né? A palavra ela para de ter aquele significado discursivo e começa a ser visto também mais como uma imagem, mais ou menos. Então o poema Processo ele vai adquirindo forma, as palavras, os versos, as estrofes vão adquirindo forma, beleza? E causando sensações ali no leitor, beleza? Então, e esses poemas, tá? Eles causavam diferentes sensações de acordo com as pessoas mesmo, beleza, galera? Isso também é importante, tá? E para fechar essa nossa aula aqui de pós-modernismo, tá, galera? A gente tem aí cada movimento com a sua proposta, beleza? Deixa eu ver como é que tá a tela aqui para vocês. O meu rosto tá ali, deixa eu colocar aqui mais abaixo, certo? Então, ó, beleza. Então a gente tem aqui uma proposta, né? O que era a proposta de cada um, certo? E as palavras que vão resumir, tá bom, galera? Olha lá, ó. Então, concretismo, 1956, objeto, rigor matemático, forma, conteúdo, espaço gráfico. Neoconcretismo, 1959, resgata a subjetividade, crítica ao dogmatismo, fusão com outras artes.
Poesias Praxis, 1962, Energia e Matéria-Prima, leitor como coautor, recusa de esquemas formais. Poesia Processo, 1967, dispensável, imagem basta, leitura visual, comunicação universal. E aí a gente tem aqui as características também, tá, galera? Como vocês podem tirar print aí, vocês podem parar um pouquinho, né, e entender o que tem aí, certinho? Queridos, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Continue estudando, não parem de estudar e vamos até o fim. Um abraço para todos.